E aí, galera, estamos aqui de volta. Como eu prometi o segundo vídeo, agora é deste desenho aqui, utilizando o ponto de fuga. Porém, quem fez a pintura, né, a policromia, a pintura com várias cores, foi a minha filha Carolina. Eu vou fazer somente o desenho das linhas, do contorno dos prédios, para vocês entenderem como que eu faço vários prédios assim, no segundo, terceiro, quarto, quinto plano, entendendo melhor esse desenho sobreposto, desenho que está indo lá para trás, tá bom? Espero que vocês gostem. Não esqueça de ativar o sininho, não esqueça de compartilhar, de se inscrever, pedir para os amigos na escola, e assim a gente vai fazendo arte e vamos nos comunicando por aqui também. Se quiser deixar algum comentário, escreve aí que eu respondo, tá bom? Então bora lá, beijão, tchau, tchau! Pessoal, como mostrei já no outro vídeo, então a gente começa pelo primeiro plano. Aqui eu estou definindo os dois quarteirões que eu vou desenhar. Então, ó, são duas linhas aqui retas e eu vou definir o ponto de fuga no meio. E aí vou ligar esta linha do primeiro quarteirão, ó, a pontinha, com o ponto de fuga. Miro bem direitinho a régua, vou até o final, e aí a outra pontinha que é o final do quarteirão até o ponto de fuga. Nisso vocês vão observar que criou já a segunda rua, ó. Isso aí é uma rua que eu estou fazendo com perspectiva, ela está findando, né? Quando está indo além do alcance dos meus olhos, vão ficando menor. Então o ponto de fuga serviu para isso. Eu utilizo também uma segunda linha para fazer tipo a guia da calçada, né? Então eu faço ela bem fininha. E aí faço também aqui o finalzinho desse quarteirão aqui da guia, sempre usando a linha reta. E aí eu meço direitinho com ponto de fuga. Tudo que está indo nessa direção dessa linha, eu uso o ponto de fuga. Vou fazer agora também a guia da calçada da frente, que é essa linha do primeiro plano. Uso a régua, sempre para deixar a linha certinha. E a minha régua sempre vai estar paralela com a folha. E aí eu vou definir onde o chão termina, que é a linha do horizonte. A linha do horizonte, ela vai findar o chão, então eu vou saber aonde é que meus desenhos vão estar desenhados ali, onde vai representar o chão. E aí o segredinho, para eu fazer aqueles risquinhos que define a faixa da rua, eu faço ele menor lá no fundo e ele vai crescendo aqui para frente. Assim como vocês já observaram no outro desenho. Agora eu vou fazer a faixa. A faixa de pedestre, ó, vocês fazem primeiro só a parte de cima dela, que são as linhas horizontais, né? Que são as linhas aqui deitadinhas no primeiro plano. E aí, ó, cada começo e fim dessas linhas, você vai ligar pensando lá no ponto de fuga, ó. A primeira ponta da régua tá no ponto de fuga e a segunda ponta da régua eu venho, ó, andando no começo e no final de cada linha dessa. E aí vou traçando o tamanho dela, você pode medir certinho quanto que você quer. E aí você vai riscando a lateral das faixas. E aí, ó, a ponta da minha régua que tá lá no ponto de fuga não sai do lugar. Só vai andar a ponta da régua aqui na frente, ó, que está indo na linha das faixas, que é o começo e o final de cada uma, que eu estou ligando para fazer essa ilusão de perspectiva, de profundidade. Vocês vão observar como as linhas vão ficar bem na inclinação. E aí, ó, como vocês podem ver, eu não medi, não está no tamanho certinho, mas aí eu vou ver qual que é a linha que está mais alta e vou passando agora a canetinha. Quem tá fazendo de lápis é melhor, que vai fazendo o traço certinho, vai sabendo onde vai findar. E eu vou completando agora essas linhas para ficarem todas no mesmo tamanho. Tá bom? Olha, observa que agora todas vão ficar no mesmo tamanho. Tô fazendo o final, tô fechando essa linha. E agora eu venho só completando essa linha das laterais.
que é para fechar a faixa. E aí ela já cria essa ilusão de perspectiva, porque ó, minha régua tá lá no ponto de fuga e a parte de cima da régua tá nas linhas que iniciaram. E elas vão dar essa ilusão de afunilamento. Então, tudo que está ficando lá no fundo vai ficando afunilado, vai ficando menor, porque o nosso olho não alcança até lá. Então, isso é uma ilusão que conseguiram colocar para o papel, né? Isso aí é uma técnica que já vem lá da época do renascentismo. Então, ó, fiz aqui as faixas e agora vou acelerar um pouquinho do vídeo para vocês verem eu fazendo os prédios. Então, agora eu vou fazer o primeiro plano, que são a fachada do prédio. Tudo que está na frente, sem sobreposição. Então, é o primeiro desenho que está à frente. Então, vou fazer a fachada do prédio. Vou fazer aqui 3 prédios de alturas diferenciadas. Para fazer tudo que está em pé, eu tenho que fazer a linha em 90 graus. Então, a minha régua sempre tem que estar em pezinha. Eu uso sempre ela em pé. E ó, eu vou me baseando a régua com a folha, porque são linhas paralelas que eu utilizo. Para fazer ela em pé, a minha régua tem que estar bem paralela com a folha, com a lateral. Ó, eu deixo ela em pezinha, eu confirmo se ela está em pezinha, retinha mesmo, conferindo a linha de baixo. Sempre olha nessa posição da régua, se a régua está reta. Compara com as linhas da lateral, sempre ângulo de 90 graus. E agora, ó, vou ligar essas pontinhas aqui do prédio, cada finalzinho, cada junção de linhas, para o ponto de fuga, ó. O ponto de fuga vai dar agora essa linha do teto, da parte de cima, que eu vou fazer agora a profundidade. Pensa no móvel que você vai comprar, tem que saber a profundidade dele. E agora, para eu fechar esse prédio, eu tenho que fazer esta linha no tamanho, ó, que está indo tracejado para o ponto de fuga. Então, onde o tracejado está, vai ser meu limite. Então, eu faço a linha agora do prédio, findando lá atrás, ó. Agora, essa linha que está inclinada, indo para o ponto de fuga, ela vai ser o teto, é o final do prédio. E eu venho fechando, ó, sempre lá no ponto de fuga e mirando aqui no finalzinho do prédio, na junção dessas duas linhas. Faço o tracejado para saber também, depois para me orientar, se eu vou fazer outros prédios atrás, eu posso utilizar essa linha. E aí, ó, já tenho as linhas da lateral do meu prédio. Vou fazer aqui nesse outro que tem um tamanho diferente, ó, eu ligo lá no ponto de fuga, junto com a junção aqui dessas duas linhas, que mostra altura e largura. E aí, ó, vou fazer na lateral. É uma brincadeira agora de ligar pontos. Estou ligando os pontos. Eu deixo tracejado porque eu gosto que depois nos desenhos que eu vou fazer atrás, eu posso utilizar eles. E é legal de fazer. Sempre lembrando que essa linha do tracejado pode ser apagada depois com a borracha, que eu estou usando a canetinha aqui, né? Então, eu não quero apagar. Eu quero deixar aparecendo mesmo. Então, ó, liga de novo. Tem desenhos que a lateral não vai aparecer tanto, porque ele está numa altura que o ponto de fuga não vai deixar com que você olhar. Se você tivesse de baixo, você não consegue ver certo final do prédio, né? Então, depende do ponto de vista que você está. Nesse ponto de vista aqui, ó, os prédios de baixo, eu consigo ver direitinho o teto. Esse outro prédio, que é o mais alto, eu já não consigo observar tanto o teto dele. Então, o ponto de fuga, ele é fiel nisso, né? Ele consegue representar essa fidelidade do seu olhar. A gente tem esse olhar que vai afunilando. Ó, de novo, ligo a pontinha do prédio, ó. A junção de uma linha vertical com a horizontal, que eu tô fazendo a fachada do prédio, ó. Vou ligar lá no ponto de fuga. Olha a minha régua saindo do ponto de fuga. Observa sempre isto. E aí, ó, olha só que já deu uma ilusão. E agora falta fechar
para fazer agora o teto e também fazer as paredes que vão fechar as laterais. O teto sempre eu vou usar como referência, ó, a linha do horizonte. A minha régua, eu sempre vou deixar ela baseada na folha. Então eu coloco a pontinha da minha régua na lateral da folha para deixar bem retinha. E aí, ó, vou subindo até ver onde eu vou findar o prédio. Então o teto, ó, já findei, já fiz lá a linha do prédio e agora eu venho juntando, ó, a linha da lateral já está desenhada, porque essa linha tracejada já está fazendo a linha da lateral do teto. Só vou preencher agora. Eu ligo os pontos, né? Com aquela brincadeirinha, ó. Vou fazer agora a lateral do prédio que está sobreposto, apareceu só a pontinha. E aí, ó, eu vou ligar para fazer a outra parte do teto. Ando um pouquinho com a linha, faço a linha horizontal para fechar o teto. E aí vou ligar agora as laterais, que já está desenhada com o tracejado que eu fiz. Só vou passar a canetinha agora para deixar a linha mais forte. Lembrando, pessoal, que a linha que representa tudo que está em pé tem que ser 90 graus. Ela não pode estar inclinada. Essa linha, ela tem que estar vertical no ângulo 90 graus, tá? Então, ó, essa lateral do prédio, a minha régua tem que estar sempre certinha nesse 90 graus. Senão, se der uma linha inclinada, parece que o prédio está caindo. Então, observa sempre isso. Como utilizar essa linha sempre no ângulo vertical? Eu sempre coloco a minha régua como base no final da folha. Vou olhando se a régua está mesmo nesse ângulo, se eu não dei uma entortada. E assim, legal também usar o esquadro ajuda. Depois eu vou fazer um desenho para mostrar para vocês como utilizar o esquadro para fazer essas linhas, né? Nesse ângulo. Mas observa que eu pego a minha régua, ó, e eu coloco como base essa linha do chão que eu desenhei. Então, vocês vão fazendo também para saber se a linha saiu inclinada ou não. Essa minha linha aqui, ó, saiu um pouquinho torta. Daí eu venho de novo, meço, ó, e vou andar agora com a régua para ver se eu consigo ajeitar, ó. Vou ajeitar, vou passar a canetinha de novo, porque uma linha inclinadinha já deixa o prédio totalmente parecendo que está caindo. Então, sempre se atente a isto. Então, ó, fazendo de novo, fiz essa linha no ângulo de 90 graus para fazer a parede da lateral. Ando agora com a régua na horizontal, deitadinha, e sempre me baseando na linha do horizonte. O tracejado já existe, agora só vou fechar, ó, o ponto da frente com o pontinho que está lá atrás dessa linha que eu fiz já. Então, o teto agora já vai ser desenhado. O tracejado já existe, eu só vou ligar. Estou reforçando aqui, ó. Agora estou fazendo a linha do prédio aqui que está atrás. Então, lembrando que também fazemos a profundidade em cima e embaixo, ó, para fazer o prédio indo para trás. A lateral do prédio sempre vai terminar no segundo plano, sempre vai terminar atrás. Então, a lateral do prédio não vai terminar na mesma linha da fachada, né? Então, a segunda linha de trás sempre vai estar também no segundo plano. Com o tempo, vocês vão observando. Com o tempo, quanto mais se desenha, mais você vai observando como tem que ser feita a linha, como tem que ser melhorado. E assim é uma técnica de repetição. Ai, pessoal, meu celular travou e daí não gravou essa etapa de eu construindo os prédios atrás. Mas eu fui utilizando o tracejado que já tinha e fui só completando os tetos. Então, ó, eu fui fazendo os prédios conforme tinha o tracejado, fui completando. Onde eu vejo que tem prédio atrás,
Lembrando que o que tá atrás eu não consigo ver tudo, eu vejo só um pedaço, né? Então daí eu fui fazendo esse pedacinho do teto, do prédio. A linha tracejada que já existia serviu como base para eu fazer a altura do prédio. E fui só completando, como se fosse vários blocos eu fui desenhando. E a dica é para fazer todos os detalhes, janela, porta, também você tem que ficar atento nessas linhas. Tudo que está no primeiro plano, desenhado na sua frente, você vai usar as linhas como base, a linha do horizonte. Aquilo que está na lateral, inclinado, ó, que nem essa janela que eu vou fazer, eu vou pensar na linha do ponto de fuga. Essa linha do ponto de fuga, minha régua não sai do ponto de fuga uma parte, a outra vai mexendo só um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, para poder fazer a janela, para poder fazer a porta. No primeiro desenho eu consegui explicar melhor essa parte, né? Mas olha lá a janela que eu estou fazendo, ó. A minha primeira parte da régua não sai do lugar, só a segunda que eu vou mexendo, ó. E aí eu consigo fazer uma ilusão também de afunilamento da janela, que é uma profundidade, porque tudo que está distante da gente vai ficando menor. O que está mais próximo fica maior. Então, o ponto de fuga faz com que a gente consiga fazer com que essas linhas criem uma precisão de ilusão, uma precisão na realidade. Então, é isso, ó. Fui completando agora os desenhos e lembrando, quanto mais a gente desenha, melhor a gente se aperfeiçoa, melhor a gente cria a observação, o nosso olhar. Então a gente vai dominando melhor as ferramentas. E que nem eu falo para meus alunos, é igual desenhar um bloco, né? Vamos pensar no desenho geométrico, um cubo. Como se desenha esse cubo? Então, aqui é uma representação disso. Só que daí eu vou completando os detalhes, pensando naquilo que eu vejo aqui, eu observo os prédios e vou colocando agora no papel. Espero que vocês tenham gostado e sempre, ó, o ponto de fuga foi minha referência para todas as minhas linhas. Nesse desenho foi um desenho bem simples, tá? Não utilizei vários recursos para fazer detalhes, utilizei apenas um ponto de fuga. A minha linha do horizonte definiu aonde até vai o chão, né? Onde termina o meu chão. Então, eu posso desenhar prédios, ó, até ali onde está aquele limite da linha do horizonte. E é isso. E assim a gente vai aprendendo novas técnicas e aperfeiçoando o nosso olhar. Espero que vocês tenham gostado. Observa agora o desenho que a minha filha pintou, a Carolina que fez. E assim, quanto mais desenhamos, melhor a gente aprende, mais habilidade a gente desenvolve. E até mais, espero que vocês compartilhem, deixem seu comentário e a gente se vê na escola também ou em outro lugar. Beijão, fica com Deus, tchau, tchau.